Glória a Deus. Só da igreja para o Senhor mesmo. Amém. Pastora falando de tantas vezes. E eu estava procurando algo para ouvir no YouTube, alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa, e aí eu vi assim 30 minutos de louvor. E aí eu vi ali em blues. Eu falei, em blues? E aí o louvor, vamos lá, no segundo lado do vídeo, a Valéria já está irritada comigo, porque quando eu pego uma coisa para cantar, eu canto o dia inteiro. E eu não sabia a letra. Quando eu ouvi a letra, eu falei, que letra é essa? Nossa, que coisa bonita. E aí depois pesquisando, né? Porque eu falei, eu vou tocar esse louvor, a gente vai cantar com certeza. E aí eu hino 564 mãos. E olha o que diz, só o coro. Diz assim, ó, conta as bênçãos. Dize quantas são recebidas da divina mão. Aí diz, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. É muito lindo. E eu falei, meu Deus, é da harpa. Aí quando eu cheguei aqui hoje, chegamos um pouquinho mais cedo, já peguei o violão ali, já estava tirando ele. Mas nós vamos tocar ele do jeito que eu ouvi. Que eu achei muito lindo, e é isso daí. As lutas são grandes, irmãos, mas se a gente contar quantas coisas Deus já fez, irmãos, com certeza a gente vai ficar envergonhado, né? De se sentir, às vezes, desanimado, ou de, às vezes, assim, não conseguir nem sequer agradecer pelo que Deus já fez, porque Ele já fez muitas coisas. Se a gente contar, a gente vai realmente entender que nós temos mais a agradecer do que a pedir. Não é verdade? Irmãos, primeiro livro de Coríntios, amém? Capítulo 3. Nós vamos ler ali no telão todos juntos. Glória. Como não foi feita a leitura ainda, nós vamos ler como de costume, amém? Eu vou ler o versículo, os irmãos ler o seguinte. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que estão vós. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos a Tua presença neste momento. Já queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, nos deu de estarmos na Tua casa, de podermos aqui louvar o Teu nome, ó Pai, de podermos aqui nos reunir, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Senhor, nos esclareça, ó Pai, nos faça entender, ó Pai, aquilo que não entendemos. Sejamos, ó Pai, edificados, ó Pai, por cada palavra, ó Pai, aleluia, que está escrito aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, para a glória e honra do Teu nome santo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Eu peguei um copo. Glória a Deus. Maravilhoso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos. Eu fiz um breve resumo aqui para a gente entender melhor o que está sendo dito no capítulo 3. De certa forma, e com certeza, é uma continuação daquilo que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Porque ainda nesse capítulo ele ainda está falando sobre a questão de partidarismo, né? Ainda está ensinando sobre o mal que há nessa forma das pessoas viverem e adorarem a Deus. Partidarismo aqui no sentido de escolherem pessoas para seguir. Um líder, alguém como se fosse alguém acima dos outros, né? E Paulo está dizendo o tempo todo que ninguém está acima de ninguém. E ele vai dizer os males que tem em viver uma vida dessa forma, né? Porque tudo que fazemos que desagrada a Deus traz um malefício, né? E tudo que agrada a Deus traz um benefício. É para isso que a palavra de Deus existe, para nos mostrar o que é bom e o que é ruim. Se nós temos o Espírito Santo vai nos convencer através da palavra que isso é ruim, para que nós venhamos a deixar de viver dessa maneira e assim fazer aquilo que agrada a Deus e tendo benefício. Amém? Então, o versículo 1 e o versículo 2, Paulo vai falar da imaturidade da igreja, comparando as pessoas com crianças e pessoas que ainda não foram transformadas, ou seja, pertencentes a este mundo. Quando nós vemos uma pessoa, a gente chama de ímpio, né? São pessoas que eles não têm maturidade espiritual, na verdade eles nem sequer se preocupam com isso. Na verdade, eles não têm essa preocupação se estão falando algo que é errado, se estão fazendo algo errado. Para eles a vida é isso aí. Para o mundo, errado é roubar, trair, né? Porque existe essa moral natural nas pessoas, né? Uma pessoa não precisa ser crente para saber que não se deve trair, né? A esposa, ou o esposo, ou um amigo, ou alguma coisa desse tipo. A pessoa não precisa ser crente para saber que não precisa matar. Até mesmo porque, mesmo que ele desobedeça a lei de Deus, a lei do mundo vai pegar ele, né? Ele vai cair na lei da terra. Então existem essas leis morais que são natural. Agora, as pessoas falam sem pensar, brigam e vivem do jeito que querem. E aí Paulo vai dizer aqui, ele está comparando os crentes que vivem dessa forma como crianças, porque criança, irmãos, fala sério, criança é complicado, não é mesmo?
Se não corrigir, fala errado, fala o que não deve, faz o que não deve. Não é verdade? Criança é criança. Na verdade, criança não tem responsabilidade. A responsabilidade é nossa, né? Mas nós deixamos a criança fazer o que quer? Não deixamos, porque ele pode não saber o que é certo e o que é errado, mas nós sabemos. E tendo autoridade sobre eles, cabe a nós corrigir e ensinar eles o caminho, como a Bíblia diz que se deve andar. Então, crianças vai fazer o que não deve. Agora, Paulo está comparando crentes, adultos, com crianças na área espiritual. Porque quando nós nos convertemos, vimos do mundo exatamente como umas crianças. Não é verdade? Entramos na igreja, não sabemos como que é, e essa comparação ela é uma comparação válida. Porque às vezes a pessoa veio do mundo. Quantas pessoas já veio do mundo e que se converteu, e a gente vai ali com calma, quem até não conhece, olha que estranho, oxe, o camarada falou um palavrão. Não é isso? Você fala, calma, ele chegou agora, não sabe como que funciona. Tem que ter calma com ele. A gente vai corrigindo devagarzinho, mas não pode também chegar batendo. Não é mesmo? Assim como uma criança não se deve corrigir sempre batendo, só se for mesmo um caso extremo. Não é verdade? E Paulo vai comparar eles com crianças. Por quê? Porque eles vivem uma vida espiritual de maneira imatura, né? Uma igreja madura, ela cresce. Uma igreja imatura, ela cresce e cai. Cresce e cai. Cresce e cai. Por quê? Porque não tem maturidade, não consegue manter aquilo que faz. Não é mesmo? Trabalha, o povo está animado, e aí começa às vezes a ganhar alma, e às vezes por causa da imaturidade, bota essas almas tudo para fora. Não é? Porque crente velho não vai embora, viu? Ele bota os outros para fora, mas ele fica tribuloso. É verdade, irmãos. Crente velho não vai embora. Ele até muda de igreja, mas ele não para de ser crente. Mas muitas das vezes, pela imaturidade dele, ele mata pessoas que estavam começando na fé. Então, Paulo vai dizer que vocês são como crianças, versículo 1 e versículo 2, né? E ele diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Aqui eu estou na Almeida, tá aí também, né? Mas como carnais, como meninos em Cristo, ou seja, crianças. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo, eu estive com vocês, tratei vocês como criança, e agora estou tratando de novo como criança, porque vocês não cresceram. Vocês creram em Cristo, foram salvos pela palavra, pela fé, porém, a atitude de vocês ainda continua do mesmo jeito que quando vocês vieram do mundo. A mesma coisa. E a gente só pode ter maturidade através da palavra. Ninguém vai conseguir tornar um crente maduro, a não ser que seja a palavra. Pode fazer campanha de oração, pode fazer jejum, pode fazer o que quiser. Se não tiver a palavra, ele não vai amadurecer. Porque a única coisa que pode trazer um entendimento para ele é a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela corrige os nossos erros. Então, no primeiro versículo e no 2, Paulo vai dizer para eles, vocês se converteram, estão salvos, glória a Deus, estou feliz com vocês, né, que vocês estão aí, uma bênção, orando, jejuando, profetizando, mas são tudo menino ainda. Né? Ainda são tudo criança ainda. Ninguém aí pode bater no peito e dizer que eu tenho conhecimento, eu sei, eu faço nada. Vocês ainda estão na primeira fase da vida espiritual. Versículo 3 e 4, Paulo mostra que as pessoas não transformadas fazem a vontade da carne. E aí ele vai dizer, irmãos, se envolvendo em brigas, tendo ciúmes e discutindo, porque tudo isso é obra da carne, satisfação própria. Quando a gente não vive uma vida de briga, ciúmes, tudo isso é satisfação para a sua carne. Porque você tem ciúmes, e quando você tem ciúmes, você entra em discussões, em coisas para que aquilo que você tem ciúmes seja seu. Entende? E ciúmes, quando fala de ciúmes, muitas vezes voltado para pessoas, né? Não, eu gosto muito do Bruno. Mas se o
o Yuri começar com muita amizade com o Bruno, eu fico ciumento. E aí eu falo mal do Yuri, para ver se ele se afasta do Bruno. E vai entrar aquelas intrigas, irmãos. Tudo por quê? Porque eu quero para mim só. O Paulo é o meu pastor. E eu sou o braço direito dele, eu quero andar do lado dele. Hoje tem pastor que, pelo amor de Deus, se ele tomar um banho na praia, ele mata meia dúzia de gente afogado. Desculpa aí a expressão, mas é os puxa-saco. É verdade mesmo. E chega você perto para ver. Não é verdade? Isso é obra da carne, irmãos. É benefício próprio. As pessoas estão buscando algo, não estão buscando Cristo. Estão buscando uma posição, um benefício. E no meio disso tem tudo isso que Paulo falou. Ó o versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Né? E ele vai dizer, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Quem são os homens que ele está falando? O povo que não tem Cristo. O povo do mundo. E aí ele está comparando um povo que foi salvo com um povo do mundo. Olha só, irmãos. É possível você ser salvo, crer em Cristo, ser salvo e ainda continuar vivendo? É possível. Porque a salvação ela vem pela fé. Mas, irmãos, ninguém vai permanecer muito tempo dentro da casa de Deus vivendo como o mundo. É como a água e o óleo. Vai se separando. Então não existe dentro da igreja espaço para que alguém não seja transformado. Só não haverá transformação dentro da igreja, irmão, se faltar isso aqui, a palavra. Aleluia. É por isso que, e olha que a igreja de Corinto era a igreja mais fervorosa que tinha. Era uma igreja que não faltava dons, como Paulo disse. Mas isso, irmãos, não transforma as pessoas, sabia? Não transforma. Você pode pegar a igreja de domingo a domingo. Campanha de oração, campanha de libertação, campanha, culto de louvor. Você pode fazer tudo, qualquer coisa. Para animar o povo, para a igreja se tornar movimentada. E é aquela coisa gostosa, e tem música, e tem isso, tem tudo aquilo. Se não tiver a palavra, essas pessoas vão viver dentro da igreja com atitudes de pessoas que estão no mundo. Porque a palavra é como um remédio. Bate na ferida, arde e aí sara. Então Paulo está dizendo aqui para eles. Porque ainda sois carnais. É triste, né, irmãos? Já pensou? Se eu chamar você crente de carnal. Para um crente é uma ofensa. Não é mesmo? Todas essas palavras, quando falam assim, obra da carne, tudo isso, é palavras pejorativas para o crente. Se chamar um crente de carnudo, ele fica feliz? Não fica. Ele se ofende, porque ele sabe o que quer dizer isso daí. Se chamar um mundano aí de carnudo, ele vai achar que está chamando ele de bonitão. Não é mesmo? Rapaz, você é um carnudo, ele já vai, né? É que eu entrei na academia, já vai logo falar alguma coisa voltada para esse tipo de coisa do corpo. Mas chama um crente de carnudo para você ver. Ele sabe o que você está querendo dizer com isso. A palavra pode ter dois sentidos, e para o crente é um sentido negativo. Carnudo é alguém que vive fazendo as obras da carne, satisfazendo as obras da carne. E ele vai dizer aqui, o interessante é que a obra da carne aqui, irmãos, não é prostituição, não é roubo, não é assassinato, não é nada. Olha só a obra da carne que Paulo está dizendo: inveja, contendas e dissensões. Obras da carne. A carne, irmãos, ela tem muitas coisas que ela quer. Ela quer prostituição, ela quer luxúria, ela quer tudo isso. Ela quer ter razão. Não é mesmo? Ela quer ter razão. Tem gente que é assim, passa por cima dele, mas não passa por cima da razão dele. Isso é obra da carne, segundo aqui Paulo está dizendo. Ainda o versículo 4 diz: porque dizendo um, sou de Paulo, e outro, sou de Apolo, porventura não sois carnais? Você vê, irmãos? Ele não está falando, engraçado aqui, né? Ele não está falando aqui de homossexualismo, de nada disso, não. Pecado pesado, não.
Só que sabe o que é interessante? O homossexualismo vai levar para o inferno, mas isso aqui também vai. Entende? Aleluia. O ódio, o rancor, a ira, tudo isso vai levar muita gente para o inferno. Porque a blasfêmia não tem perdão. Só que a falta de perdão também não, sabia? A gente só pode ser salvo se formos perdoados, concorda? Para nós sermos salvos, Deus tem que nos perdoar. E o que Jesus diz na oração do Pai Nosso? Pai, perdoa-me, ou perdoa-nos, assim como nós perdoamos o nosso próximo, ou o nosso adversário, ou aquele que... Quer dizer, se eu não perdoo, se eu estou cheio de ira, rancor, então eu também não mereço perdão. Se eu não mereço perdão, automaticamente eu estou perdido. Então o versículo 4 ainda vai dizer, porque dizendo um, sou de Paulo, e outro, sou de Apolo, porventura não sois carnais? No verso 5 até o 9, irmãos, Paulo mostra que ele e os demais apóstolos e ministros são como empregados de uma empresa. Não estou chamando Jesus de empresa, irmãos, e nem a igreja de empresa. Mas ele compara isso como alguém que tem um trabalho a ser feito, foi designado. Então ele compara ele e Apolo como um empregado de uma empresa, que recebe ordem e cumpre o mandado de quem realmente tem poder. Quem mandou fazer, esse tem poder. O que faz é só um empregado. Se uma empresa tem alguém executivo que anda lá, sabe, num carrão lá, mas ele está assim executando a ordem de alguém que tem poder. E eu te pergunto, quem é que tem poder? Ele ou quem mandou ele fazer? Quem mandou ele fazer? Ele pode até ir no carro da chefia lá, bonitão, de gravata, porque esses cargos geralmente exigem esse tipo de coisa. Mas ele vai lá e é simplesmente alguém que está obedecendo. O cargo dele não dá a ele autoridade acima de quem realmente tem poder, que é o seu patrão ou a chefia de cima. Então Paulo vai dizer aqui que ele e Apolo recebem ordem e cumprem o mandado de quem realmente tem poder, mas que não são mais importantes do que os demais trabalhadores. Olha só, irmãos. Paulo, e ele vai falar aqui para frente, foi ele que lançou o fundamento da igreja em Corinto. Ele iniciou e fundou essa igreja em Corinto. Porém, ele não é melhor do que Apolo, não é melhor do que Pedro, ele não é melhor do que nenhum outro. Cada um tem a sua responsabilidade. O verso 5, vamos acompanhando aqui na leitura. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, ele está dizendo, quem é o Paulo? Quem é o Apolo? Os dois são trabalhadores da mesma empresa. Estão trabalhando para o mesmo rei. E quando ele fala quem é Paulo e quem é Apolo, é como dizer assim, quem sou eu? Quem é Apolo? Você já viu aquela expressão que, já ouvi muito isso daí? Que é aquela expressão assim, alguém chega e já quer tomar um lugar de, né? Aí alguém olha e fala, acabou de chegar, já quer sentar na janela. Quem é esse fulano? Não é verdade? E Paulo está dizendo mais ou menos assim, quem sou eu? Quem é Apolo? Para exigir alguma coisa? Não é? E isso daqui, irmãos, é interessante, porque muitas igrejas hoje se tornaram reféns de pastores velhos e antigos, que se acham dono da igreja, porque eu fundei essa igreja, eu construí essa igreja, foi eu e o irmão fulano, ciclano, beltrano, que levantamos essas paredes, e fala aquilo com tanto orgulho, e exige da igreja uma honra. Está errado, irmãos. Nós devemos honrar? Lógico que devemos honrar. Ele não deve exigir nada. Eu devo honrar. E se eu não honrar, ele não pode exigir nada de mim. Porque ele é simplesmente um empregado desse rei. Assim como eu sou hoje. Você já viu essa expressão de pessoas antigas? Rapaz, você chegou aqui e estava tudo pronto. Você quer que eu derrube para construir de novo? Se eu derrubar e construir de novo, então agora eu vou ser importante? Será que não é melhor pegar pronto e agora a gente trabalhar em cima disso? Para fazer isso crescer? Então tudo isso é orgulho humano. Ninguém vive de história. História é passado. Só serve para relembrar. Nós honramos o Paulo, mas nós podemos adorar ele? De maneira nenhuma. Honramos o trabalho que ele fez. Mas ele é tão servo como nós somos. Ou melhor, ele foi como nós somos. O verso 6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Nem o que planta, nem o que rega é dono da roça. Eu cortei cana. Mas quando eu chegava para cortar, estava todas as canas de pé lá, já queimado tudo, cortava e recebia pelo meu trabalho. Mas no tempo a gente foi agora, viajou, e tá lá a terra tudo lisinha. E as pessoas ali já preparando a terra arando para plantar. Ué, eu cortei, mas ele não cortou, ele só plantou. Ou vice-versa. Agora, o que adianta ele plantar e eu não poder cortar? Está entendendo? É tão importante um como importante o outro. Eu plantei, se não regar, cresce? Não cresce. Tanto o trabalho de um como o trabalho do outro é importante. Mas nada disso vai dar para eles nenhum tipo de mérito, no sentido de exigir algum tipo de glória. E Paulo está dizendo isso. Engraçado que Paulo está dizendo isso. Olha só, irmãos. O Paulo é que está recebendo esses méritos. Ele está dizendo, não quero. Ele está recebendo os méritos. Ele poderia falar, é verdade, rapaz. Trabalhei muito aí mesmo, né? Prepara aí uma cadeira aí para mim, uma cadeira num lugar importante, para quando eu for, vocês receberem. Né? Voltando mais uma vez para as situações que hoje em dia acontecem. Irmãos, já aconteceu comigo. Obreiro na igreja. Teve um evento na igreja. Praticamente me mandaram descer. Eu desceria com uma humildade, não tive problema com isso. Mas está chegando alguém mais importante que você. Sai. Oh, meu Deus do céu. Está entendendo? Deus olha e fala assim, não é isso daí. Verdade, Pai. Isso daí não tem nada a ver com o reino. Isso é coisa de homens. Que gostam de sair na foto e tapinha nas costas. E Paulo está dizendo, eu não quero. Lá no capítulo, se eu não me engano, no primeiro, ou foi no 2, ele falou, graças a Deus que eu não batizei ninguém. Batizei um aqui, outro ali, talvez a família de fulano de ciclano, ninguém mais. Né? Porque ele não quer isso. Versículo 7. Pelo que nem o que planta, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Pronto. O verso ainda, o 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. O que é cooperador? Hoje em dia, mudou uma coisa nas empresas. Eu acho legal, porque ficou mais bonito o nome. Hoje em dia você não pode chamar funcionário de empregado. São colaboradores. E a palavra está muito certa. Porque são colaboradores mesmo. A palavra empregado era um pouco pesada mesmo, né? Mas colaboradores eu também acho que encaixa melhor. Porque todos eles colaboram para o bem e o benefício dessa empresa. E Paulo está dizendo que ele e os outros são cooperadores, como colaboradores, exercendo uma função e um trabalho. Para o benefício de quem? Do reino. Hoje, infelizmente, a gente vê e tem muitos escândalos. Tem muita gente por aí, irmãos, dizendo que está pregando o evangelho. Mas ele pode até pregar. Mas isso não tem nada a ver com o reino. Porque muitos estão cobrando 80, 100 mil para cantar. Outros cobrando, sei lá, por aí também, para pregar. Isso tem a ver com o reino? Não tem. Porque eu gostaria muito que viesse aqui um pregador famoso. Você não gostaria, não? Não seria bom? Não é mesmo? Fala a verdade. Um pregador assim que a gente vê, aquela pessoa que tem um dom mesmo. Puxa, vai vir aqui na nossa igreja, aqui, que bênção. Mas ele não vai vir, irmãos. Entendeu? Ele não vai vir. Você pode ir atrás dele, até tentar convidar. Não vai. Tem um pregador que a gente gosta muito de ouvir, e ele disse que uma vez ele estava fazendo um culto, e ele conhecia uma pessoa que era pregador e estava. E aí, ia fazer um culto, disse que ele ligou. Aí o camarada já tinha uma secretária agora. Ele falou com a secretária, ela falou assim, não prega mais não, assim não. Agora ele só prega só em conferências e grandes, eu esqueci o nome, as grandes conferências. Ele falou, é mesmo, não prega mais? Não, agora ele, assim, subiu o nível, né? Então, ele falou assim, então tá bom, porque agora nem que ele quisesse. Eu também não quero mais.
Mas se ele não pode vir na minha igreja, ele não serve para ganhar em lugar nenhum. Isso não tem nada a ver com o reino. Está entendendo? Quem trabalha para o reino, irmãos, aceita bloco, se for preciso. Distribui folheto na rua, se for preciso. Ah, mas o dom dele é pregar, ué. E por acaso tem mais valor 1000 almas ou uma alma? Todas têm valor, irmãos. Então Paulo está dizendo aqui que todos eles são colaboradores. Infelizmente, nós vivemos numa época em que realmente, como a pastora falou, o amor tem se esfriado. Muitas pessoas têm feito as coisas por causa das coisas. E a palavra de Deus mesmo, aquela importante que salva, essa tem deixado-se de lado. Do verso 10, irmãos, até o verso 12, Paulo, ele vai dizer aqui, Paulo, como um hábil construtor e mestre, afirma ter lançado o fundamento da igreja em Corinto, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o fundamento. O que é o fundamento? Você sabe que uma casa, ela não precisa nem ser bonita, mas ela precisa ter estrutura, certo? Fundamento é fundação, né? Uma casa, ela não precisa ser linda. Uma casa que tem fundação e não é linda tem mais valor do que uma casa que é linda e não tem fundação. Eu me lembro quando a gente morava no Rio das Pedras, meu pai construiu a casa dele lá, comprou lá um terreninho lá e construiu. E chamaram ele meio de doido, porque a fundação que ele fez lá para construir 2 cômodos, dava para construir um prédio. Exagerou mesmo. Botou coluna, coisa que lá ninguém colocava. E aí teve uma tempestade, porque cidade do interior, por ser muito plano, quando tem tempestade, o vento vem derrubando tudo. E adivinha qual foi a casinha que ficou de pé no bairro? A dele. Quase todas as casas do bairro caíram. Caíram mesmo. O vizinho da frente veio batendo na porta no meio da tempestade e entrou para dentro lá e ficou com a gente lá. Caiu água, é lógico, né? As telhas entrando água, mas não caiu num bloco sequer. A casa não era linda, mas tinha estrutura. Então Paulo está dizendo aqui que ele, como hábil, ou seja, alguém profissional, sabe o que estava fazendo, ele colocou a fundação ali daquela igreja, que era Cristo. E disse, e que outros estão agora construindo sobre ela. E ele apela aos cristãos para que cada um edifique com cuidado sobre esse único alicerce, usando materiais de qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, em vez de materiais inferiores, madeira, feno e palha, pois a obra de cada um será provada pelo fogo no dia do julgamento. Olha só isso aqui, a partir do verso 10 e 12, né? Olha o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O Paulo, o que ele fez? Ele foi lá e fez a estrutura da casa. Mas ele não construiu sobre aquele. Está entendendo? Como ele disse, eu plantei e o Apolo regou. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer então que, olha só, o versículo, a parte B diz, e outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, tem estrutura para suportar peso? Tem. Vai afundar a estrutura? Não vai, ela é sólida. Porém, vocês já viram, não sei se já aconteceu com vocês, construir é uma dificuldade, né? Não é difícil construir? Você vai ali, constrói ali, faz, começou bonitinho, aí precisou trocar o pedreiro. Lá vem um tribuloso que não traz nem régua, nem prumo, e muito menos nível. E aí ele começa a construir a parede. Quando você olha, você fala, não, essa parede não tem condições. A parede está torta. Ele teve cuidado para construir sobre aquele fundamento? Não. Essa parede é boa? Ela é aprovada? Você exigente, que está gastando o seu dinheiro comprando areia, cimento e bloco, você vai lá e diz para ele, show de bola, pode tocar o barco, vai até o fim? Não, você reprova. Então o que Paulo está dizendo é que tem que tomar cuidado para edificar sobre esse fundamento. Eu estou falando de construção de casa, mas aqui eu quero dizer o que, irmãos? Imagine,
vem alguém, funda essa igreja. Aí o Gessé chegou depois. E aí ele vai edificar sobre essa igreja, desviando-se da palavra aqui, ensinando coisas para a igreja que vai desviar ela da verdade. Está entendendo? Ou pregando por causa de algum benefício que eu possa receber. A igreja precisa ouvir palavra, mas é o seguinte, está muito desanimado. Olha só quantas pessoas tem aqui, gente. Meu Deus, a gente precisa encher isso aqui. Como é que eu vou fazer para encher isso aqui? Ah, peraí, vamos fazer um negócio aqui. Vamos chamar as bandas, vamos chamar o povo, vamos agitar esse negócio de palavra, não está rolando aqui, o povo não gosta de palavra aqui. Nós vamos fazer aqui campanhas e vai ser um negócio, e aí vamos chamar a irmã que cura, a irmã que revela, o irmão que canta, a banda que dá show aqui, e vamos fazer o negócio acontecer. Eu estou edificando de forma correta? Não estou. Tem algum problema fazer uma campanha? Não tem. Qual é o objetivo dela? É arrecadar dinheiro? É trazer multidão? Está errado. Entende? Então edificar sobre algo é ter cuidado. Aquilo já foi feito com cuidado. Então agora eu vou levantar a parede bonitinha, vai vir outro, vai pôr a porta. Se a parede estiver bonitinha e ele colocar a porta torta, está entendendo? Todos nós somos edificadores da obra de Deus. Glória, verdade, Jesus. Entende? Meu Deus. Deus me confiou algo para trazer e poder mostrar a palavra. Outro tem que me ajudar em oração. Aleluia. Está entendendo? Edificando a mesma casa. Irmãos, eu vou dizer, não foi uma nem duas vezes que eu preguei aqui e logo no dia seguinte estava tomando pancada em cima daquilo que eu falei. Aleluia, Deus. Contra-ataque. Bruno esse dia veio falar comigo, não foi, Bruno? Sobre isso. Então nós todos estamos edificando. Sabe que numa guerra existem as estratégias de guerra. Tem o que vai na frente, tem o que vai atrás, tem a retaguarda, e todos eles estão tentando fazer o possível para cada um proteger o outro e vencer a batalha. Todos fazendo em um só propósito. Então Paulo está dizendo que ele já fez essa obra, mas quem vem depois tem que tomar cuidado com isso. Versículo 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ninguém pode chegar aqui e mudar, trazer ensinos que não são. Ah, eu vi um negócio. Eu conheço um lugar, umas pessoas, que a igreja, toda vez que os líderes vão para um tipo de convenção, alguma coisa, eles voltam com ideias novas e implantam na igreja. Oh, meu Deus do céu, como é que pode isso? Ideias novas. E eles chamam de nova visão. Verdade. Não é brincadeira isso. E a igreja vive sofrendo. Porque hoje o que é verdade, amanhã já não é mais. Aquilo que hoje eu apanhei porque fazia, amanhã uma pessoa está me ensinando a fazer. Ué, e agora na minha cabeça? Como é que fica? Está entendendo? A base é uma só, irmãos. A estrutura é uma só. Paulo está dizendo: ninguém ponha outro alicerce em cima daquele que já foi colocado. Eu nunca vi uma casa ser feita e alguém depois de colocar um alicerce em cima. Não existe isso. Ou aquele alicerce presta, ou ele não presta. Mas dois um em cima do outro não tem. Do verso 13, irmãos, e 14, Paulo ensina que as obras de cada construtor passarão por uma provação. Porque não é pensando, irmãos, que vai fazendo do jeito que quer. A casa não é nossa. Não é a casa da mãe Joana. Aleluia, Deus. Está entendendo? Não é a casa da mãe Joana. Você pode fazer, mas depois vai ter uma provação. O que é provação? Vai passar por uma análise. Eu trabalhei no Vale Verde aqui, quando eu era moleque. Não tinha trabalho e me arrumaram lá. Serviço de ajudante. O ajudante tem responsabilidade nenhuma. O negócio dele é carregar areia, dar a massa pro pedreiro. Quem leva bronca é o pedreiro. E eu lembro que não acontecia uma vez só, não, ou duas, não. O camarada ia lá, arrumava lá, fazia a parede, fazia. No final da tarde vinha a engenheira, era uma mulher.
E engenheiro é pior do que engenheiro, as bichas são bravas. Elas vêm com lápis. Ela chega lá assim, olha, passa a régua e tal, X. Reprovado. Pode refazer. Assim, acertou uma porta, vem ali com o nível, pá, olhou direitinho, X, reprovado. Reprovado não vai ganhar, porque os pedreiros lá ganhavam pelo serviço feito, não era salário. Reprovado, ou você faz direitinho, ou você não vai receber. Você escolhe. E Paulo está dizendo que isso vai acontecer. Olha o versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. E que dia é esse daqui, irmãos? É o dia do juízo. Na tradução NVT vai dizer que no dia do juízo, porque Deus vai julgar todos, certo? Essa obra de cada um, ela vai ser manifesta. Se alguém, versículo 13, né? A obra de cada um se manifestará. Ou seja, quando for julgado, quando bater o prumo, bater o nível, vai ser julgado, se é aprovado ou se é reprovado. Então, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará. Que dia? O dia do juízo. Porque pelo fogo será descoberto. Você sabe que o fogo prova qualquer coisa, né? Não é verdade? O ouro passa pelo fogo para tirar as impurezas. Não passa? Porque o ouro é um material finíssimo. Ele resiste ao fogo. As impurezas não resistem. Certo? Então, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, alguém pode pregar hoje, irmão, do jeito que quiser. Por interesse. Está entendendo? Pode, naquele dia, será aprovado. E aí Deus manifestará a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aqui, irmãos, é uma coisa aqui que deixa... É por isso que Pedro falou, rapaz, o Paulo bota a gente em umas para explicar que é só por Deus, né? Por quê? Porque ele está dizendo aqui que obras são essas. Ele vai falar mais embaixo. Tem os materiais, né? Ouro, prata, pedras preciosas. São materiais que resistem ao fogo. Materiais de primeira, né? E aí depois ele vai falar o quê? Pau, ou madeira, feno e palha. Que não resiste a nada. E ele vai comparar o quê? A obra de cada um a esses materiais. Se o pregador que está fazendo a construção em cima daquele fundamento, ele se preocupa, é mais ou menos assim, olha, você ganha R$10 por metro de bloco assentado durante o dia. Beleza. Quantos que eu consigo fazer por dia? Eu consigo fazer 10 metros. E se eu correr e fazer de qualquer jeito? Eu consigo fazer 15 ou 20. Tá. Se você correr e fazer de qualquer jeito, você está pensando somente em você. É somente para o seu benefício. Quem vir atrás, como diz outro, que se dane. Não é assim? Você já viu o pedreiro que faz? Ele fala, o cara que vai rebocar que se vire. É assim que eles falam. Não é isso mesmo? Então ele está pensando somente nele. Porém, na hora de ser provado, isso vai ser manifesto. E ele não vai receber galardão. O que é galardão? É a recompensa do trabalho feito. Então um pregador, ele pode pregar por interesse. Eu olhar aqui e falar, rapaz, Deus mandou pregar essa palavra. Só que essa palavra aqui, isso não levanta público não. Isso não dá convite para pregar. Isso daqui não enche a agenda de ninguém. Eu não vou pregar isso não. Aí ele vai escolher o que ele quer pregar. Eis que te digo, pronto. A igreja, no final, é fila para fazer oração. Não é assim? E gente pegando o telefone. Fala a verdade, irmãos, é ou não é? É assim que funciona. Pois bem, tranquilo, não tem problema. A palavra que ele pregou é tão verdadeira como a outra. Porque é palavra. Eu escolher a palavra que aos meus olhos é melhor de pregar, não tira o mérito da palavra. A palavra é palavra. Ela tem autoridade, não eu. Porém, a minha desobediência de não fazer aquilo que Deus me mandou, que era pregar essa palavra, tira o benefício do meu galardão.
naquele dia vai se manifestar diante de Deus. Porque diante de Deus ninguém esconde nada. Está entendendo aonde que Paulo queria chegar? Então, é o verso 14, né? E o verso 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse versículo aqui, mano, eu lembro e falei, meu Deus, o cidadão fez tudo errado e ainda vai ser salvo. Como é que é esse negócio? E ele está dizendo aqui bem claro, na verdade eu não posso dizer algo que não é, né? E como é que se explica isso? A primeira coisa, irmãos, é que obra não salva, certo? Ninguém é salvo pelas obras, né? Ladrão da cruz não fez nada de bom. A única coisa que ele fez de certo foi se arrepender e foi salvo, certo? Então, no verso 15, o apóstolo Paulo usa uma metáfora da construção para explicar que mesmo que a obra de um crente sofra sobre o fundamento de Cristo seja queimada no dia do juízo por sua má qualidade, o crente em si será salvo. Ele diz exatamente isso, tá? Porque aqui nós não estamos falando de alguém que não crê em Cristo. Estamos falando de alguém que crê em Cristo e presta um mau trabalho, tá? Ele apela aos cristãos. Não, peraí, aqui embaixo. O crente em si será salvo, ainda que sofrendo perdas e passando por um processo purificador, como se atravessasse o fogo. Isso significa que a salvação é pela graça, certo? Através da fé em Jesus. Mas as obras feitas com materiais inferiores, madeira, feno e palha, não trarão recompensas e serão destruídas, enquanto as obras de valor, ouro, prata e pedras preciosas, serão preservadas e recompensadas. Entende? O camarada ele pode crer em Cristo, ser salvo, prestar um bom trabalho, se preocupar em fazer aquilo que Deus quer que ele faça, levantando 10 metros de bloco por dia, se for o caso. Sim, mas bem feito, do jeito que se exige, passando e sendo provado pelo engenheiro e falando parabéns. O engenheiro fica mais feliz de falar: quantos metros você fez hoje? 5. Olha, ficou perfeito. De olhar para o outro e falar: quantos metros você fez hoje? 20. Mas pode derrubar tudo que não presta. É mais útil 5 do que 20. Está entendendo? E Paulo está dizendo que o cidadão vai ser salvo, mas sem galardão nenhum. Vai entrar no céu liso, leso e duro. Mas se for assim, eu quero ir para o céu, irmãos. Pode ir lisinho, sabe? Pode ir. Como dizia, né? Tinha muito isso falar antigamente, né? Se não, uma pedrinha na minha coroa. Pode ser uma coroinha assim, bem simplesinha mesmo assim. Não precisa nem ser muito pesada. Mas eu quero essa coroinha, né? Né? Mas, irmãos, não é melhor fazer a obra de Deus e receber de Deus as honras que Ele tem para dar para os seus servos? Não é melhor? Porque tudo que a gente fazer aqui, irmãos, é para o nosso benefício mesmo. É para o nosso benefício. Paulo vai falar isso no final desse capítulo ainda. O verso 16. Do verso 16 em diante, Paulo muda de direção. Parece até que está falando de outra coisa. Porque vai falar da santidade do corpo humano, o comparando ao templo de Deus. Na verdade, afirmando isso. Olha só, irmãos, que interessante. Paulo está falando aqui disso aqui, do galardão e tudo. De repente parece que já viram o carro dando cavalo de pau e virando para o outro lado? Parece que foi o que Paulo fez. Mas lá embaixo a gente vai entender o que ele fez, irmãos. Amém? Ainda continua aqui, Paulo mostra como Deus se ira contra aqueles que destroem esse templo. Que templo? O corpo, tá? Essa destruição, embora não diga no texto, pode ser prostituição, vícios, glutonarias, entre outros males que podemos causar ao nosso corpo, porque isso é pecado, né? Você sabendo que você não pode comer gordura e se entope de gordura, você está matando o seu próprio corpo, né?
Entretanto, ele volta a falar do partidarismo dos irmãos no versículo 21. Isso me leva a entender, se é palavra minha, tá, irmãos? Que os males causados na alma por mágoa, rancor, ódio, ira, entre outros males emocionais, são tão pecado como os demais citados, ou seja, prostituição, glutonarias e vício. Como eu disse no começo, a ira e o ódio, o rancor, vai levar tanta gente para o inferno como a prostituição e todos os outros pecados que a gente abomina. Né? A gente abomina porque Deus abomina. Não é verdade? Então, nesse caso aqui, Paulo vai mostrar que essa destruição do templo, lá embaixo ele está falando ainda dessas brigas que acontecem dentro da igreja por causa da inveja e de tudo isso. Tá? Então vamos ler aqui do verso 16. É isso mesmo, 16 em diante, tá? Até o 17. Que diz assim: não sabes vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, no nosso corpo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, uma pessoa que crê em Cristo, ele se tornou um templo de Deus. Se somos um templo, somos santo. Esse templo é santo, certo? Pode ver que quando Salomão edificou o templo, a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa, o que ele fez? Purificou o templo. Não foi? A presença de Deus desceu e ali passou a ser o que? A casa de Deus. A presença de Deus estava ali. Então Paulo compara nossa casa, nosso corpo, com o templo de Deus, lá o templo de Salomão. Né? Versículo 18 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para sábio. Mas eu ainda preciso ler o verso 21, que é o que dá o sentido que eu falei. Olha o verso 21, ele vai dizer: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, ele estava falando do templo. Lá em cima ele falou dos males, que é causado por causa das brigas e das invejas. E aí quando ele fala de destruir o templo, ele vai falar de destruir o templo, e lá embaixo ele vai concretizar isso, dizendo: então ninguém se glorie em ninguém. Eu não posso me gloriar na pastora, certo? Então se gloriar aqui, até coloquei essa palavra aqui, se gloriar é se orgulhar, sabe? Ninguém se orgulhe seguindo pessoas. Hoje em dia não existe isso muito. Tem pessoas que, se o líder da igreja mandar ele ficar 5 dias sem comer e sem beber água, ele fica. Ele faz loucura porque aquela pessoa disse para fazer. Então ele não está seguindo a quem? A Cristo. Está seguindo a pessoa. E se orgulha disso. Se orgulha disso. Faz o que pode e o que não pode por causa disso. Então, esse destruir o templo, eu entendo que Paulo está dizendo desses males que é causado dentro da igreja por causa do partidarismo. Eu não converso mais com a Flávia, não quero mais ver ela, não consigo cumprimentar ela, porque ela gosta da pastora, mas eu gosto do Bruno. Entende? E aí isso daí traz dentro da igreja um furduço que causa nas pessoas problemas o quê? Emocionais. Não existe nada que destrói a igreja mais do que problemas emocionais dentro da igreja. Sabia? Há um problema dentro da igreja, as pessoas não conseguem se perdoar, as pessoas não conseguem mais estar junto, e a igreja vai acabar. Por quê? Porque a Bíblia diz: não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. Eu não consigo cultuar junto com o Bruno se eu não estiver de acordo. E não estou falando acordo em tudo, mas acordo aqui em comunhão, podendo olhar nos olhos dele, cumprimentar ele, abraçar ele, desejar a ele uma boa noite ou uma boa semana, ou no final do culto ele está aqui ou pelo cantinho ali e vou embora. Não pode.
Se é problema é emocional, causado por quê? Por causa de problemas emocionais dentro da igreja. Brigas, inveja e tudo isso que Paulo está dizendo. Então destruir o templo de Deus também é isso. Porque se existe ódio no meu coração, o Espírito Santo não pode habitar aqui. Não tem espaço para ele. Ou ele habita aqui, ou os meus sentimentos maus habitam. Os dois juntos não vai conseguir ficar. Entende o que Paulo está dizendo? Tá? Vamos lá. Verso 18 e 20, Paulo fala do engano da sabedoria humana. Parece que mais uma vez ele muda, né? É o que? A sabedoria humana. O que é a sabedoria humana? Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu sou sábio. Eu tenho entendimento. Eu sei das minhas escolhas. Se eu escolhi o Bruno para seguir, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Paulo está dizendo, não confie nessa sabedoria de vocês. Né? Não confie. Versículo 18. Ele vai dizer, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque para Deus, o sábio que tem sabedoria em si mesmo é louco. Porque ele vai fazer coisas erradas achando que está fazendo o certo. Enquanto aquele que diz assim, não, eu não sei, eu acho melhor a gente... Não é melhor orar? Vamos seguir o Bruno? Ah, não sei, rapaz. Vamos orar? Né? Vamos orar. Não, mas Deus levantou o Bruno. Se Deus levantou o Bruno, então a gente vai estar do lado dele, não seguindo ele. Não é verdade? Então essa sabedoria é loucura. E Paulo diz que é melhor ser louco, né, do que ser sábio nesse sentido. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua astúcia, na sua esperteza. Tem gente que, e já aconteceu isso muito em muitas igrejas, de haver esse partidarismo, irmão, quando vê, racha a igreja no meio, a pessoa sai e monta uma outra igreja. Leva todos os crentes junto. Ele está achando que ele é sábio, mas ele está fazendo uma loucura. Está entendendo? Porque Deus não age dessa forma. Deus não age. Então, se um segue Apolo e outro segue Paulo, não vão poder os dois seguir junto. Uma hora vai se separar. E eles estão achando que estão fazendo a coisa certa. Então nós devemos o que, irmãos? Não, mas você é muito sábio. Não, não sou sábio não. Eu não sei de nada. Vamos orar. Aquilo que Deus mandar fazer, a gente vai fazer. Porque muitas das vezes, e isso já aconteceu, eu repito de novo, já aconteceu. Pessoas que se julgavam mais sábios do que os outros, se tornaram líderes, passaram a perna, e saíram levando um monte de gente. E sabe o que acontece com essas pessoas depois? Percebem que não era bem aquilo que queriam, agora não pode voltar mais, porque não tem mais espaço lá, e ficam perdidos, igual o rebanho que sai do pasto, e nem entra nesse pasto aqui, depois não consegue naquele, e fica perdido. Sabedoria de homem isso daqui, não de Deus. Então se nós temos que tomar decisões, irmãos, é diante da sabedoria de Deus. Deus não pode nos guiar para tomar uma decisão? Deus pode guiar-nos. Uma vez eu estava, a gente na família estava me apertando para tomar uma decisão. Nós congregávamos lá no Maria. A situação lá não estava fácil. A Flávia passou muito tempo lá em Rio. E me apertaram em casa. Tem que tomar uma decisão. Eu falei, olha, peraí. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Tem a Bíblia na mesa. Senta todo mundo aí, vamos orar. Orando. E João, abre uma palavra. Eu não vou nem abrir. Abre você a palavra. João era pequeno ainda. Abriu uma palavra. Eu não vou me lembrar hoje qual era a palavra, irmãos, mas ela era tão clara como a água. É mais ou menos assim, sai para você ver. Mais ou menos nesse nível, não foi? Minha esposa estava lá. Estava na mesa, a gente tudo junto. Era mais ou menos desse jeito, ó. Sai e você vai ver. Desobedece para ver. Agora, se eu confio na minha sabedoria, o que eu faço? Eu desobedeço depois. É loucura. Então, Paulo está dizendo, não confia nisso. E do verso 21 ao 23, para acabar, Paulo exorta os crentes a não se gloriar, ou seja, orgulhar, né?
nos líderes humanos, como Paulo, Apolo, Cefas, né, que é Pedro, porque tudo lhes pertence, o mundo, a vida e a morte. Olha aqui, irmãos, o versículo 21 até o 23. Olha o que ele vai dizer. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é nosso. Tudo que Deus faz, irmãos, é para o benefício daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz isso? É para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então, versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. Irmãos, tudo o que acontece na vida de um crente é para benefício do próprio crente. A gente não entende isso, né? Como que pode uma coisa ruim ser para o bem? Domingo a gente ficou lá preso lá com o carro lá na fazenda, lá, né? Lá do casamento. E a Valéria já estava infeliz já. E já... Ainda para piorar, tinha um besouro, irmãos, perseguindo a gente. Lá. Sabe aqueles besouros que ficam rodeando se você abrir a boca? Eu falei, bem ser tribuloso. Estava uma tribulação já. A fazenda linda já não estava mais legal. Eu queria ir embora. Né? E alguém depois disse assim, mas olha, pode ser que Deus esteja livrando você de alguma coisa. A galera falou, pensando dessa forma, conforta mais. Ou seja, não parece que foi ruim? Mas nós estamos aqui hoje? Será que nós estaríamos? Não é verdade? Mas ninguém sabe. Por isso mesmo. Não é mesmo? Eles podem ter livrado de algo? Não sei. Não é verdade? Então tudo é para nós, irmãos. Mas a morte, Paulo diz que a morte também. Morreu um crente, glória a Deus. Era crente, era salvo, glória a Deus. No velório de crente a gente chora porque vai ficar saudade. Mas ninguém ali fica se esperneando e desesperado. Não. Pelo menos quem é crente não. Fica ali dizendo, foi uma bênção, né? Lembra quando congregamos com ele lá? Lembra disso que ele falava, que ele fazia, não sei o que e tal? Então até a morte para o crente é bênção. Paulo diz que a morte para ele era o quê? Lucro. Então não tem nada de ruim na vida do crente. Tudo que acontece na vida do crente, a Bíblia diz que era para benefício do próprio crente. Então Paulo está dizendo, não glorie-se em ninguém, porque tudo é vosso. E aí ele vai dizer, o presente, seja o futuro, seja o porvir. E vós, de Cristo. Nós temos dono. E aí aqui ele coloca uma hierarquia. Nós somos de Cristo, e quando ele fala vós, ele está no meio. Ele também é servo como os outros. E Cristo de Deus. Não é perfeito quando a gente olha dessa forma? Não é perfeito? Não traz assim uma leveza? Então Paulo está dizendo, não entre nesses negócios, não segue homens, não tem nada para oferecer. Quantos pastores aí, irmãos, que já pregaram, através da mensagem dele, pessoas foram salvas e hoje nem estão servindo a Deus? E se você tivesse ido atrás dele? Não cairia junto? Não é verdade? Só tem um que não cai, irmãos, é Cristo. E quem é Cristo? É a palavra. Está entendendo? Então a igreja, irmãos, ela tem que ser madura. Porque sermos chamados de criança ofende você depois de mais de 20 anos de crente. Não é? Mas quantas vezes a gente age dessa forma? Então a palavra ela vem para corrigir. Então é tão pecado, cometer pecados contra o corpo, como pecados contra o coração. Certo? E nós temos que ser maduros para tratar disso da forma que for necessária. Bom não é não, mas é necessário. Amém? Então, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. E, senhora, vamos orar, Deus?